Oi, gente, quem chegou agora, a gente deu uns 10 minutinhos para as pessoas irem entrando na sala. 3h10 a gente inicia, tá bom? Feita? Tudo certinho? Oi, Kézia, tô aqui. Tá me ouvindo Tô, bem? tô indo bem. Três e Pronto. dez, tá bom? Podemos começar? Aham. Deixa eu só encostar mais aqui a porta. Pronto. Então posso iniciar aqui, né? Então pronto. Boa tarde, né, a todos e todas. Eu sou Conceição Miranda. Junto com a Kézia Furtado, nós somos assessoras de extensão do Centro de Educação. Estamos nesse trabalho, né, com assessoria desde 2018 e de lá para cá a gente vem construindo toda uma história de trabalho que já foi deixada por nossos antecessores, né? A gente foi tentando dar andamento e maior visibilidade às ações de extensão que o Centro de Educação comporta, né? São várias ações, inclusive neste ano de 2020, temos 70 projetos, né, de 3 editais, FLUEX, PROBEX e o FPB no seu município, incluindo também cursos e eventos. Então, nessa ocasião, a gente se encontra, né, agora, no dia de hoje, para fazer um diálogo com as duas chapas candidatas à direção do Centro de Educação. Então, é um momento, como a gente colocou, de diálogo para a discussão dessas propostas, tendo como foco, né, sobretudo, a própria questão da extensão no âmbito do Centro de Educação. Então, a gente convidou, né, as duas chapas, a chapa 1, que é o que nos une ao trabalho, o professor Suami e a professora Elisa, a chapa 2, a professora Adriana e o professor Rondon. E aí a gente está iniciando esse momento agora, né? E teremos 20 minutos de apresentação dessas propostas para cada chapa. A professora Késia, ela vai ficar justamente na organização desse tempo, né? Administrando esse tempo para que a gente não ultrapasse, dê a possibilidade, né, de igualmente as duas chapas poderem apresentar as suas propostas.
É, em seguida, né, a gente vai abrir blocos de perguntas, em média 5 perguntas por bloco. Cada pessoa vai ter direito, cada pessoa que for perguntar, pode formular a sua pergunta em até 2 minutos. Após a gente fechar esse bloco de 5 perguntas, a chapa, que no caso a gente vai sortear agora, né, daqui a pouco, quem é que vai começar na apresentação da proposta, das propostas. A chapa que terminar, ela é a primeira que responde, tá certo? Por quê? Porque as perguntas que serão feitas pelo pessoal que está aqui presente vai ser endereçada às duas chapas, tá? Então, é uma outra questão que a gente achou importante, né, combinar aqui nesse momento, que as perguntas a serem feitas, que vão ser pelo chat, né, as inscrições serão lá, a Kézia vai estar na organização também dessas perguntas, né, para acompanhar as pessoas, elas podem ser feitas pelo próprio chat, as perguntas, como também por áudio, certo? Se assim a pessoa que for perguntar preferir. E essa pergunta deve ser endereçada às duas chapas. E aí, a chapa, então, ou as chapas terão até 7 minutos para responder o bloco de perguntas. Uma outra questão que a gente achou importante já deixar certo, né, antes de iniciar o debate, é esse acompanhamento no chat. É importante que a gente procure manter nesse momento, né, a ética, o respeito, né, entre os próprios candidatos, como também entre aqueles que estão acompanhando a exposição das propostas, né? Então, que a gente possa evitar palavras que venham a desabonar qualquer uma das duas chapas, tá? Palavras, insultos, ofensas, isso é muito importante para poder a gente manter esse clima de diálogo e de harmonia, né, no âmbito de uma democracia, tá? Então, eu e Kézia nos reunimos ontem para organizar justamente a condução desse trabalho que de forma harmônica ele possa acontecer. E a gente considera que é um momento muito importante, porque é um momento em que a gente vai definir, né, de fato, a quem desejamos, né, entregar o centro para, né, a governança nesse período que se propõe, tá? E aí a gente vai fazendo esses blocos, né? Vamos ver quantas pessoas vão se inscrevendo ao longo, né, de cada bloco de perguntas. Às 16h45, a gente vai, então, começar as considerações finais. Cada chapa tem direito a 5 minutos para fazer suas considerações finais. E os últimos 5 minutos, eu e Kézia utilizaremos enquanto assessoria para também fazermos os nossos agradecimentos. Então, desde já, desejamos, né, que sejam 2 horas, né, de um diálogo tranquilo, sereno e, claro, de apresentação das propostas que vocês construíram ao longo dessa caminhada para, então, candidatar-se, né, à direção de centro, ok? Pronto, Kézia, no caso, podemos começar, né, o sorteio. Você mostra aí, por favor, para a gente. Vou ver se dá para ver. Ó, gente, eu coloquei 2 papeizinhos aqui, tá? Um com chapa 2, né? Acho que dá para. Deixa eu botar aqui, tem uma pessoa querendo entrar. Sobe mais um Chapa pouquinho 2. só, Kézia, por favor. Mais um pouquinho. Não, sobe mais. Pronto. Chapa 2. Pronto. Ok. E colocamos também aqui, chapa 1. Chapa 1. Ok. Isso. Então, eu vou fazer aqui um sorteio, né? São 2 papeizinhos aqui no vidrinho. Então, vamos fazer o sorteio. Então, quem começa? Chapa 1. Chapa 1. Ok. Então, professor Suami e professora Elisa iniciarão, né, a apresentação da proposta, destacando também o foco na proposta sobre a assessoria de extensão. Pronto, professora Kézia. Pode cronometrar o tempo. Tá bom. Faltando 3 minutos, eu aviso, tá bom, gente? Obrigada, Kézia. Ok, muito boa tarde. Boa tarde, professora Conceição, que está aí mediando esse debate, professora Kézia, que está também na articulação, né, desse momento. Dizer boa tarde à minha colega aí de trabalho, de chapa, de proposta, de sonhos, de luta e de muito trabalho, né, porque
campanha remota cansa, né? Mas é isso, né? Discutir com as pessoas. Professora Elisa, dizer boa tarde também à professora Adriana e ao professor Rondon, que estão nesse momento, né, democrático aí do nosso centro. Boa tarde também às pessoas que estão aqui na sala, né? Rapidamente, Alessandra, Ana Cláudia, Débora, Gilaine, Fábio, Jeane, José Lucas, José Silva, Maísa, Maria Azevedo, Maria Eduarda, Maria Margarete, Mariana, Monique, Norma, né? Então, muito boa tarde a todas e todos que estão aqui. A ideia, então, é conversarmos um pouco, né? Falar aí sobre as nossas propostas, a proposta da Chapa 1, o que nos une ao trabalho. Inicialmente, claro, né? Acho que nós aqui, todos nós nos conhecemos razoavelmente, mas acho que cabe uma apresentação formal, digamos, nesse momento. A professora Elisa vai fazer também em relação a ela. Eu sou, né, Suami, fui 2 vezes chefe do DFE, já há um bom tempo, né? Fui também eleito para ser o representante do Centro de Educação no Consune, das professoras e dos professores no Consune, né? Completei o meu mandato. Em 2016 fui eleito como vice-diretor do Centro de Educação, né? Cargo que atuei até algumas semanas atrás, quando me desincompatibilizei para concorrer a essa eleição, né? Então, eu acho que nós nos conhecemos já de longas datas. Aqui temos colegas, né, contemporâneos, né? Eu estou há 16 anos na UFPB, então colegas que estão há um pouco mais tempo, há mais, né, por exemplo, enfim, não vou nem falar aqui o tempo das pessoas, mas tem muita gente que a gente se conhece há um bom tempo. Então, inicialmente, né, falar um pouco da nossa proposta. A professora Elisa e eu, nós nos unimos, de fato, à ideia de uma composição para o trabalho, né? Eu sempre costumo dizer que somos pessoas diferentes, claro, todos nós somos diferentes, mas que estamos muito focados, né, numa proposta para o centro de educação. Essa proposta ela tem sido construída já há um certo tempo, né? Na verdade, o meu diálogo, a minha interlocução com a professora Elisa, ela começou desde o conselho de centro, quando eu era chefe do DFE, a primeira vez que eu fui chefe, e ela era chefe do DHP. Então, aprendi muito com a professora Elisa, acho que ela aprendeu comigo também. Tivemos, desde lá, muita interlocução sobre propostas e sobre trabalho. Agora, mais recentemente, né, já há um bom tempo também, nós começamos a discutir uma série de propostas para o centro, com o foco de trazermos os elementos que foram positivos, né, os elementos de avanço, mesmo em momentos difíceis, como foram, né, esses 3 anos e meio para a educação brasileira, e especialmente para as universidades, né, 2 anos de governo Temer, 1 ano e meio de governo Bolsonaro. O ano de 2019 foi um ano muito difícil em termos orçamentários, porque teve contingenciamento até o mês de outubro, praticamente. Mas, mesmo assim, nós conseguimos ter avanços no centro de educação, e eu acho que talvez não, com certeza, a assessoria de extensão, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre essa trajetória nos últimos 3 anos e meio, foi um ponto extremamente importante dessa gestão que está terminando, mas, ao mesmo tempo, nós entendemos que Elisa e eu, né, com a nossa experiência, mas nós temos a possibilidade de promover aquilo que a gente está chamando de descontinuidades também, né? Quer dizer, promover, e estamos pensando uma série de propostas, algumas delas absolutamente até inovadoras em termos de universidade pública, por um motivo muito simples, porque o centro de educação é um centro, de fato, muito específico e muito diferente no contexto das instituições federais de ensino superior no Brasil. Eu costumo dizer, professora Kézia, que nós somos o centro muito provavelmente mais diverso em termos institucionais, porque nós temos, né, além dos cursos de pedagogia, né, nós temos o curso de pedagogia do campo, pedagogia o mais antigo, pedagogia EAD, além de termos a interlocução e o trabalho, né, com todas as licenciaturas praticamente do Campus 1, nós temos também, né, os departamentos e os cursos da Escola de Educação Básica, né, o Departamento de Psicopedagogia, o Departamento de Educação do Campo e o Departamento de Ciências das Religiões. Então, essa configuração nos dá, por natureza, um tecido diverso, né, que nos obriga, de certa forma, a pensar o centro a partir desse desafio e a partir também dessa diversidade. Falando um pouquinho da assessoria de extensão, né, e dos trabalhos de extensão, eu poderia dizer assim, com muita alegria, porque dos focos, né, meu e de Elisa é aquela coisa que ela sempre fala da honrar o trabalho desenvolvido. Então, independente aqui de quem vai votar em quem, qual o grupo político
de quem, né? Mas a professora Kézia até falou muito bem que esse processo da assessoria ele é histórico, ele tem uma história. As pessoas dizem que, em geral, a extensão ela é geralmente o espaço menos valorizado de uma universidade, né? No centro de educação é o contrário, né? Por exemplo, nós temos uma tradição de organização da assessoria, claro, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão, porque há muito tempo, por exemplo, eles conseguem fazer a lotação de estagiários, né? Nós temos estagiários que são pagos, né? As bolsas são pagas pela Pró-Reitoria de Extensão, mas nós temos uma tradição muito forte dentro do centro de educação em termos de extensão, né? Seja por projetos que ganharam o mundo, a exemplo do Zé Peão, a exemplo do Lali Gibi e tantos outros, né? Sejam projetos que, enfim, que tiveram enraizamento profundo na nossa história, né? Na nossa história ligada à educação popular, na nossa história, né, que fundou, inclusive, o programa de pós-graduação em educação, que é mais antigo que o próprio CIE, né? A nossa história no campo da educação de jovens e adultos, a nossa história no campo das lutas e dos movimentos sociais. Então, todo esse tecido e essa vocação do Centro de Educação, nesses seus 41 anos de vida, contribuíram para que a extensão tivesse, de fato, um papel de destaque. E aí, claro, seria até injusto falar em nomes, mas eu gostaria de centrar, digamos, um pouco no trabalho que foi feito nesses 3 anos e meio, né, inclusive na minha gestão como vice-diretor. A professora Débora, que foi assessora, eu lembro, professora Débora, que foi uma luta muito grande, inclusive para a questão do espaço, né? A assessoria de extensão ela dividia uma salinha ali, meio que bem curta, perto da biblioteca, junto com o Debas, né? Então, quando nós chegamos na direção do centro, esse era o espaço, condições muito difíceis mesmo, né? Que a professora Débora, que passou um tempo na assessoria, portanto, integrou a gestão. Isso foi, e nós, como a professora Kézia falou, a gente tem que sempre reconhecer o bom trabalho que foi desenvolvido. Depois nós tivemos a professora Marinilma também, né, que assumiu um período da assessoria de extensão, a Cláudia Bené, que é pedagoga, que também assumiu um período bem curtinho, mas deu uma contribuição significativa para a nossa assessoria, e, como a professora Conceição falou, desde 2018, a professora Conceição e a professora Kézia, que estão fazendo um trabalho extraordinário dentro da assessoria de extensão. E esse trabalho, ele significou também uma luta da direção. A gente sabe, né, todo mundo sabe aqui, que um espaço no centro de educação é disputado, né? Então, logo quando iniciamos a gestão, nós fizemos uma comissão, né, eu presidi essa comissão, que foi uma comissão de reestruturação dos espaços do CE. E aí nós pensamos os espaços a partir de critérios objetivos e acadêmicos, né? Então, aquela história de que o centro de educação era um espaço onde pessoas tinham salas individuais, isso foi enfrentado. Os núcleos, por exemplo, eu dou o exemplo do NEDES, que é o Núcleo de Educação em Sociedade, que era uma coisinha lá bem escondida no ambiente de professor, da professora Edneide, ele começou a ter um espaço, uma sala e um estagiário pago pela direção do centro, né, pago com recursos do centro de educação. No caso das assessorias, ocorreu esse processo. Então, nós priorizamos um espaço adequado para as assessorias, né, tanto as duas que estão em maior atividade, que é a graduação e a da extensão. Então, equipamos uma sala, né? Além dos estagiários, nós lotamos um servidor que tem tradição, disse até no debate com servidores técnico-administrativos, que o caso de Pablo, a gente vai institucionalizar uma política de lotação com base na formação, não só no cargo, mas na formação e na experiência do servidor. O Pablo é mestre em Direitos Humanos, é advogado, foi advogado do Porto do Capim, está dando uma contribuição enorme. E o trabalho que a professora Conceição e a professora Kézia estão fazendo de organização, eu diria que é exemplar no centro de educação, né? Eu sempre tenho falado, fazendo também uma crítica interna, né, Elisa, que a gente tem que melhorar a nossa política de divulgação, que parece, né, nessa campanha, tem muita gente que não sabe o que está acontecendo no centro. E eu diria hoje, professora Kézia e professora Conceição, que a política de divulgação e a organização da página e a forma de interlocução da assessoria de extensão tem sido exemplar. Então, hoje nós temos uma equipe, né, eu queria até saudar e já encaminhar o término da minha fala para meio que dividir por igual com a professora Elisa, mas a nossa equipe hoje ela é composta pela professora Kézia e pela professora Conceição, como, né, assessoras, a Maria Eduarda, bolsista, a Mônica, que é voluntária, a Jéssica, bolsista, o Pablo Honorato,
servidor técnico administrativo, e a Mariana Medeiros. Então, esse processo, que é um processo longo, foi um processo de muito esforço, né? E hoje nós temos uma assessoria que tem um regimento aprovado pelo Conselho de Centro, né? Algo que é bem distinto, é diferente, porque muitos centros eles não têm esse nível de organização, tanto na graduação quanto na extensão. Então, nós aprovamos o regimento da extensão e estamos, de fato, institucionalizando todas as nossas ações, de modo a que, hoje, uma pessoa que tem um projeto de extensão, dos nossos quase 70 projetos, são 69 ações cadastradas, né? Essa pessoa ela tem um suporte, né? Esse grupo ele tem um suporte de uma assessoria, de fato, consolidada, uma assessoria que desenvolveu seu trabalho a partir de um tempo e de esforços de muitas pessoas, mas que hoje aponta para o futuro. E aí eu vou deixar o futuro um pouquinho para a professora Elisa nesses 9 minutos aí. Grata, Suami, boa tarde para todas as pessoas que estão aqui nesse momento. Muito grata pelo convite, Kézia, Conceição. Eu quero começar falando assim, bom, creio que a maioria das pessoas aqui me conhecem. Eu sou Elisa Gonçalves, eu sou professora há quase 30 anos da casa, fui aluna também do Centro de Educação, entrei no Centro de Educação em 84, e hoje fui 2 vezes chefe do DHP, fui aclamada nas 2 vezes. Foi na ocasião que eu conheci Suami, que na época eu estava como chefe do DHP, ele estava como chefe do DFE, e coincidiram as nossas gestões, né? Foi uma coisa interessante, as 2 gestões. Fui vice-coordenadora do Programa de Ciência das Religiões, e hoje sou coordenadora do Núcleo de Educação Emocional. Esse espaço que vocês abriram aqui, para mim, ele é muito interessante, porque eu sinto que essa questão da assessoria de extensão é uma das grandes fortalezas que nós temos hoje no centro. Porque quando a gente fala da gestão do centro, salta aos olhos a questão da gestão, da parte da assessoria de graduação e da assessoria de extensão. E eu começo a minha fala dizendo isso, que as pessoas, às vezes, precisam entender que uma direção, ela se compõe de assessores. As pessoas aceitam ou não participar daquela gestão, né, para compor uma gestão de centro. Então, a gente fala assim, com muita felicidade de que as pessoas que compuseram em diferentes tempos essa questão da gestão deixaram a sua marca e fizeram dessa assessoria uma fortaleza, que é hoje, mas que, evidentemente, a gente precisa avançar mais, pode avançar mais, não é? Porque nenhum trabalho é acabado. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui nesse espaço já grandioso, na minha perspectiva. Eu, particularmente, sempre trabalhei, passei 15 anos na linha de educação popular do PPGE, e eu trabalhei com educação popular, na verdade, é a minha vocação primeira, né, e me segue isso. E quando a gente fala de educação popular, a gente não consegue desvincular do trabalho extensionista, porque nós precisamos estar no território, precisamos estar nos lugares, nos espaços, vivenciando as coisas para que a gente possa pensar melhor. Então, para mim, é um lugar de muita familiaridade, essa questão da extensão, que eu sempre trabalhei desde o início da minha carreira no ensino superior. Para mim, quando eu falo de extensão, eu falo pesquisa, ensino e extensão, que é o trabalho de toda pessoa, toda profissional que está no ensino superior, esse tripé que a gente sempre fala, mas que muitas vezes a gente não consegue, vamos dizer assim, torná-lo cíclico, porque muitas vezes falta a experiência das pessoas perceberem que o que faz esse ciclo girar em espiral é, na verdade, a produção científica. Então, na hora que a gente consegue, através do trabalho de extensão, criar novas perguntas para as nossas pesquisas, a gente começa a descobrir coisas, nós podemos ensinar coisas diferentes e publicar coisas diferentes. Então, assim, eu sinto que o trabalho de extensão, pelo menos na minha prática, e acredito que na prática de muitas pessoas que confiam nesse terreno, ele é vital, porque ele realmente vitaliza e permite descobertas, não é? Para pesquisa e para a organização do nosso ensino. Isso, para mim, assim, é fundamental. Eu não consigo elaborar teoricamente sem isso. E acredito que o conjunto de profissionais que trabalham com pesquisa
no nosso centro, sabe que a extensão ela é fundamental para o avanço da produção científica. Bom, uma segunda coisa que eu gostaria de deixar clara é que eu tenho me preocupado muito, eu e Suami, a gente tem conversado bastante sobre uma perspectiva da curricularização da extensão. Essa é uma questão fundamental para nós. É um desafio que ainda é muito tímido na nossa instituição e no nosso centro. A curricularização, ela não diz respeito apenas à graduação, mas também à pós-graduação. Nós não podemos reduzir a extensão apenas ao número de créditos que o aluno pode fazer. Eu fiz um projeto aqui, então eu coloco o número de créditos e de atividades complementares. Eu acho que isso é muito pouco, muito tímido, e isso não reflete a potência da extensão. A extensão, ela precisa ser uma vivência, ela precisa ser uma presença no currículo. As pessoas precisam, os nossos alunos, as nossas alunas, eles precisam, para a formação deles, sentirem o que é isso na pele. Ou seja, nós precisamos ampliar ainda mais e democratizar o acesso à extensão. Porque, por exemplo, se a gente for pegar o conjunto de projetos que nós temos hoje, aprovados, por exemplo, no Probex, nós temos o Evocare, temos o Maracastelo, não é? É seu, inclusive, seu amigo, que se coordena, né? Temos o Sinestésico, que é uma beleza, uma belezura de projeto, não é? Ou então, que é da professora Virgínia, ou o da gestão cultural e sustentabilidade. Lida, 3 minutos. Tá, da professora Suami. Enfim, nós temos vários projetos de ordem, por exemplo, cultural, que nossos alunos precisam vivenciar isso. Precisam. Então, eu julgo que essa questão da presença, ela precisa, no currículo, na vivência dos alunos, ela é fundamental. Por fim, eu gostaria de dizer também que eu julgo absolutamente necessária uma gestão de comunicação. Eu e Suami temos conversado muito sobre isso. Se faz muito no centro de educação, né? Nós avançamos bastante no centro de educação, agora nós precisamos dar mais organicidade a isso. Não em termos de projeto, porque os nossos projetos são maravilhosos e eles têm um impacto muito forte na sociedade, certo? Agora, eu acho que nós precisamos dar mais visibilidade a esses projetos. Então, isso faz parte de uma política de comunicação. Eu e Suami estávamos conversando bastante sobre essa questão da necessidade de criarmos uma gestão da comunicação de uma forma mais eficiente para que as pessoas possam conhecer melhor os trabalhos que nós fazemos aqui no Centro de Educação. Bom, enfim, eu vou terminar por aqui, porque eu não gosto de correr assim, mas eu queria dizer para vocês que eu fico muito satisfeita de ver que nos últimos anos nós conseguimos atingir um número tão expressivo de 70 projetos, né, no Centro de Educação, fora aqueles que são aprovados nos núcleos e que não estão computados aí, certamente nós temos outros. Então, eu acho que nós chegamos a um ponto muito bacana e acho que nós podemos crescer ainda mais, dando essa organicidade, essa visibilidade e estimulando também os professores que não fazem extensão ou fazem de forma tímida, não é, a fazer, porque faz parte do nosso ofício, né? E os nossos alunos precisam ter acesso. Então, é isso por enquanto, eu agradeço o convite, a oportunidade. Ok, muito obrigada, professora Elise e professor Suami. Nós que agradecemos, né, a presença das duas chapas, e aí eu vou pedir desculpa de antemão, porque eu anunciei, né, logo assim que eu comecei, o nome da chapa 1, né, que nos une ao trabalho, e esqueci de citar a chapa 2, né, eu disse chapa 2, mas não disse o título, que é justamente Muda CE, né, então são os nomes que vocês atribuíram às chapas, né. E então, nesse momento, eu vou convidar a chapa 2, ressaltando que a chapa 2 agora apresenta a proposta e a chapa 2 será a primeira a responder, né, ao bloco de perguntas que serão realizadas. Então, já relembro aqui nesse espaço que quem desejar fazer questões, né, vão fazer as mesmas questões para as duas chapas. Cada pergunta pode ser feita em até 2 minutos por cada pessoa que pretender, que pode ser no chat ou por áudio. As inscrições serão acompanhadas pela professora Késia. E, mais uma vez, ressaltando que é importante, né, no conjunto desse diálogo, a gente manter o respeito e a ética, né, entre os candidatos, como também das pessoas que estão aqui acompanhando o diálogo ou debate, como assim queiram chamar, ok? A gente chamou de diálogo porque a gente acha que
na perspectiva da extensão, é uma palavra que combina melhor com a ideia que a gente, nesse momento, tem sobre tudo o que a gente está passando em termos políticos, né, nesse cenário educacional, essas questões que a gente está passando no período da pandemia. Então, com a palavra, a professora Adriana, e aí ela divide o tempo dela com o professor Rondon, como assim for de escolha dos dois. Ok, professora Conceição, muito obrigada, tanto a você como a professora Késia, por essa iniciativa, por esse debate democrático num momento tão importante do nosso centro de educação, um momento de escolha de uma nova gestão. Isso terá impacto para 4 anos, né, do nosso centro. Então, cumprimentá-los, cumprimentar o professor Suami, professora Elisa, também pelo debate, mais um, ainda temos outros, né, hoje, professor Rondon, candidato a vice, obrigada, Rondon, me honra tê-lo como candidato a vice nessa nossa chapa, Muda CE, participação na pluralidade. Quero cumprimentar todos os presentes, docentes, discentes, extensionistas, por essa oportunidade da gente conversar, apresentar nossas propostas, apresentar nossa concepção de extensão, de universidade, de centro de educação, também quais são as nossas propostas para elevar, qualificar a extensão. Eu vou começar me apresentando e vou fazê-lo não pelos cargos, eu exerci muitos cargos na minha vida, mas não vou priorizar nem cargos nem títulos, eu vou priorizar a minha participação na extensão, o quanto eu aprendi na extensão, tanto como discente como docente. Eu tive a oportunidade de ser formada no projeto Escola Zé Peão. Eu fui da turma pioneira, professor Erenildo, professora Cláudia, né, a coordenação do professor Tímoto, professora Veristé, professora Lourdinha, professor Antônio Carlos. Então, era um grupo grande do CE, muito entusiasmado em querer fazer a alfabetização, e eu passei 5 anos. Tempo que eu estudei na graduação, eu estive na sala de aula, com a professora Késia, que conhece bem também, porque também foi de projeto, né? Então, foi dando aula para pedreiros, serventes, eletricistas, 5 anos. Eu passei, toda a minha formação foi aí, tanto que fiz do meu TCC o estudo sobre a formação do educador popular. E isso muito me inspira para o debate sobre curricularização, porque a minha formação já foi integrada, a sala de aula com a extensão. E isso atravessou, essa experiência teve, assim, deixou uma marca profunda na minha formação, tanto que meu doutorado é em educação de jovens e adultos, não é à toa, tem a ver com essa história, e o tempo que exerci cargos pude ajudar o Zé Peão, que muitas vezes, como hoje em dia, enfrentou dificuldades para se manter, uma experiência que é reconhecida internacionalmente. Então, fiz convênio quando estava na secretaria, incentivei, não só aqui, mas também no Rio Grande do Norte, eu fui, por um entendimento do reitor com a governadora, eu fui ser secretária de Educação, e lá também nós fizemos vários convênios de extensão, de modo que eu sei dizer o que significa a extensão, do ponto de vista da universidade, mas também do ponto de vista da sociedade, o valor que ela tem, o alcance que ela tem, a contribuição que ela pode dar, porque isso está na minha história de vida. E aqui, sendo professora da UFPB, passei um tempo com um projeto grandioso de extensão, de formação de conselheiros municipais de educação, uma parceria com o MEC, depois, na sequência ainda, uma experiência muito interessante de internacionalização, tanto com a África, né, com a Guiné-Bissau, Cabo Verde, a gente pôde ir várias vezes, uma iniciativa da professora Edna Brenan, professora Emília Prestes, então, e também com a Guatemala, com a professora Késia está aqui, foi muito interessante, até vim com a blusa da Guatemala, porque foi um projeto de formar professores alfabetizadores de um país inteiro, e isso foi grandioso para a universidade, muitas dificuldades no departamento, né, de entender essa proposta, mas assim, mas de um alcance muito grande. Então, é isso que eu quero trazer, né, essa experiência
que eu trago agora, me candidatando para a gestão com essa vivência na extensão. Então, o que a gente quer hoje, claro, essa é só uma prática, nós temos muitas práticas de extensão no Centro de Educação, hoje com quase 70 projetos. Então, a gente cumprimenta todas essas práticas, a gente valoriza todas essas práticas, a gente sabe o que significa, muitas vezes a gente diz isso em função da política nacional mesmo, o foco recaiu para a pós-graduação, para a pesquisa, né? Muitas vezes a extensão, o primo pobre, a extensão, estão desvalorizando, e a gente vem, assim, numa luta que é dos educadores mesmo, daqueles que acreditam na extensão, para qualificar a extensão. Então, isso foi muito importante, é nesse lugar que a nossa chapa se coloca, para qualificar a extensão, mas integrando com o ensino, com pesquisa. Eu ainda tive uma experiência aqui na universidade, eu fui assessora de graduação, foi eleição, foi por escolha, né? Ficamos eu, o professor José Neto, na extensão, e o professor Silva. Uma experiência interessante, nós nos reunimos semanalmente, os três, para integrar ensino, pesquisa e extensão, formulamos um projeto, mas com muita dificuldade para implementar, tanto que o professor Zé Neto terminou deixando a experiência e convidou Débora para assumir, e na sequência Débora, Marineuma, e Kézia e Conceição, né, e o trabalho segue. Então, é isso que a gente quer. Nessa tarde de hoje, nós vamos apresentar a vocês as nossas concepções, as nossas propostas, saudando tudo que já existe, mas nos propondo a mudar, né, a fazer uma mudança de rota no Centro de Educação, do ponto de vista da gestão, de uma maneira que a gente possa levar o Centro de Educação no conjunto, não a extensão isoladamente, ou a graduação, ou a pós-graduação, mas no conjunto, criar um projeto, discutir de forma democrática, participativa, um projeto acadêmico para o Centro de Educação, enraizado fortemente na nossa realidade, na educação básica, nas suas necessidades, no movimento popular, no movimento comunitário, nos movimentos sociais, nas instituições, nas organizações não governamentais, enfim, mas para a gente poder, a partir daí, construir um projeto de educação. Professor Rondon, eu passo para você a palavra. Obrigado, Adriana. Bom, primeiro agradecer muito a Conceição e a Kézia, que foram protagonistas, né? O Pablo se afastou agora para sua campanha, né? Nessa iniciativa. Acho que de todos os debates, talvez esse seja o mais ameno, no bom sentido da palavra, porque me sinto aqui numa roda de conversa, né? Que é o típico da extensão, não tanto num debate, mas né, acho que já tivemos outras oportunidades para comparar as ideias, né, do ponto de vista mais firme em alguns momentos, que é importante, faz parte da construção, né, das ideias, né. Então, agradecer muito tanto a iniciativa quanto a forma que vocês, né, estão conduzindo esse debate, todas as advertências que a Conceição fez no começo são bem interessantes, né. Eu queria colocar, então, algumas questões, porque quando a gente fala extensão, nessa atual conjuntura, me parece que a gente tem algum problema, né? Eu sou da filosofia, então eu tenho esse vício de discutir conceito, né? Para quem não me conhece, eu sou professor de filosofia da educação aqui, né, no centro. Também tive projetos aqui de extensão do grupo de estudo Simone de Beauvoir, que a gente teve vários projetos de cinema, os primeiros projetos de cinema aqui, não é? No centro, enfim. Mas não vou ficar me remetendo ao currículo pessoal, acho que isso não é o momento agora, né? Mas focar nessa questão, ou seja, o que nós temos, me parece, nesse momento, é primeiro uma definição do que nós entendemos por extensão, ou seja, nós temos dois modelos, eu vou ser bem grosseiro, porque obviamente é muito mais colorido e diverso que isso, mas né, um modelo que já, vamos dizer assim, já foi hegemônico nessa universidade, né? Eu gosto muito e foi quando eu entrei, depois me apropriei do ponto de vista histórico das coisas, mas quando eu entrei ainda vingava esse projeto. Eu brinco que não foi uma semente, foi uma árvore, né, plantada pela professora Lúcia Guerra, né, ou seja, da gestão anterior a essa, não é, que definiu de alguma maneira, durante muito tempo, né, a UFPB como uma universidade que tinha vanguarda, que tinha destaque internacional no campo da extensão. É sempre bom, quando a gente fala da história, se lembrar do professor Zé Neto aqui, claro, né, mas também da professora Lúcia Guerra, que acho que é um quadro, né, importantíssimo, né, e por que eu estou lembrando dela?
Porque, infelizmente, nos últimos 8 anos, nós tivemos uma mudança grande, né, nas políticas de extensão da universidade. Mudança não apenas estrutural, mas mudança de concepção. Né? Ou seja, a equipe que assumiu após a professora Lúcia Guerra, que está até hoje, né, espero que encerrando o seu mandato pela vontade democrática. Então, só para reafirmar já no começo, para nós é uma questão central que a reitora eleita é a reitora que deve ser empossada, né? É sempre bom lembrar de todos os espaços, mas mudou o rumo, né? E a gente nota uma série de tensões, não é, nessa gestão desses últimos 8 anos, capitaneada aí pelo professor Vilar, pela professora Marcionila, não é de uma perspectiva muito mais meritocrática da extensão. Eu diria, em alguns momentos, tensionando com uma perspectiva mais mercadológica. Então, o silêncio que essa gestão teve em relação ao Futurice, durante todo o processo de discussão, né, por mais que nós pressionássemos o Conselho Universitário e outras instâncias de que a universidade tirasse uma posição contra o Futurice, que abriu essa porta, né, para a extensão, apesar de não falar em nenhum momento em extensão, né, no projeto, mas a gente percebe ali dentro, né, toda uma questão mercadológica do que seria feito, né, de prestação de serviço da universidade, etc., é muito revelador esse silêncio, né? Ou seja, essa lógica mercadológica, né, que se culmina, assim, simbolicamente, e aqui quem faz extensão e está aqui nesse debate sabe, aquela cerimônia que é, no mínimo, muito estranha, não é? De você, no final do semestre, ficar dando troféuzinho de plástico para quem foi o melhor extensionista da universidade, quer dizer, isso vai na contramão, né, do que a gente acredita ser extensão. Então, é preciso ter claro que temos projetos diferentes. Um projeto mais social, que acompanha a trajetória desse centro e da universidade, né, e esse projeto mais recente, configurado nessa gestão da professora Margarete e do professor Vilar, né. E aí a gente fica nessa encruzilhada, né, qual é a nossa opção enquanto centro de educação. E o que nós notamos é que, enquanto centro, não é, nós nunca discutimos, de fato, qual é o papel da extensão, qual é o papel da graduação, ou seja, que perfil nós queremos, tá certo, para esse profissional, para esse professor, para esse educador, para essa professora, para esse aluno, em última instância, que nós formamos. Do ponto de vista coletivo, do ponto de vista participativo, né? Então, a primeira questão que nós colocamos é uma inversão no processo de gestão, né, que vai chegar na extensão, que é um planejamento já anual, né, de definição dos perfis desse centro, com toda a sua diversidade, com toda a sua pluralidade, nos cursos de graduação, nos mestrados, doutorados, né, no EJA, na escola básica, enfim, que reúna essa discussão, né, para que a gente possa traçar um grande perfil, né, primeira coisa. Segundo, um projeto pedagógico do centro de educação que nós não temos, né, e um projeto também que passa pela questão mais básica, que é de definições de orçamento. No momento de crise, né, nós temos que definir prioridades, mas definir coletivamente, né, para não ter problemas, né, de, bom, por que eu escolhi esse e não escolheu aquele? Por que primeiro, né? Então, temos que ter um projeto coletivo. Ora, estrutura, um projeto pedagógico e um projeto financeiro do centro me garante, né, tá certo? Um segundo passo, e aí eu vou chegar na extensão. Ou seja, a partir dessa definição, eu penso que a assessoria vai ter um papel importantíssimo, né, na nossa gestão. Ou seja, de rearticular ou fortalecer o fórum de extensão, né, traçando um grande debate, né, a gente imagina, a gente pensa até em cronograma, mas eu acho que a gente não define o tempo, né, mas um cronograma, pelo menos um semestre, de um grande debate aqui no centro, promovido pelo fórum de extensão, né, para, definido esse conceito maior do centro de educação, vamos definir o papel da graduação, o papel das pós-graduações, o papel da extensão, né, todos juntos. Por quê? Porque lá na frente, o que a gente pensa, a partir de todo esse percurso, né, de discussões, chegar, né, nos NDS. Ou seja, que a assessoria de extensão, representando toda essa discussão acumulada, ela esteja presente nos NDS dos cursos. Né? Ou seja, nós vamos viver um momento agora de reformulação curricular, e essa BNC que se coloca aí é extremamente problemática, né? Pelo menos nós entendemos isso do ponto de vista de formação do professor. Né? Ela traz uma série de retrocessos que nós acreditamos, não é? E que nós vamos ter que enfrentar. Então, penso que o lugar da extensão vai ter que ser debatido a partir desse perfil que nós queremos definir, não é? Com as reformulações curriculares dos cursos.
E aí integrar a extensão, não é? Dentro dos cursos, né, de forma curricular, tá certo? Não apenas como uma atividade essa, não apenas como uma atividade, né, que conta pontos ali na frente, mas não como parte do currículo. Como já acontece no Departamento de Educação do Campo, eles têm uma disciplina. Isso já é um avanço. Mas é mais do que isso, é na própria concepção do curso. Porque a gente pensa que esse compromisso social que a extensão nos traz, não é? Nos ajuda a constituir um perfil de educador, de profissional do centro de educação, né, que de alguma maneira, né, dialoga criticamente com o perfil que está colocado pela BNC. Então, assim, pensar a extensão não mais como uma iniciativa pessoal de 70 heróis e heroínas que todos os dias fazem projetos com todos os contratempos que nós sabemos, né, não apenas da assessoria de extensão, né, mas do centro de educação. E aí eu penso que a assessoria, e penso que esse fórum terá 3 questões. Primeiro, proposição de políticas para o FPB, não apenas para o centro. A gente perdeu esse protagonismo, né? Então, a gente vê, por exemplo, centros como o CCSA, com todo respeito aos colegas do CCSA, né, fazendo projeto de bitcoins para extensão. Isso não nos interessa, né? A gente quer avançar numa outra perspectiva. Então, nós temos que estar no protagonismo, né? Como estivemos sempre, né? Professor Zé Neto, professora Débora, professora Kézia, Marineu, ou seja, né, nos debates lá na pró-reitoria. Segundo, a definição coletiva, né, das metas, e da estrutura, e das condições desses projetos. E o terceiro, muito importante, a formação de profissionais para a extensão. Infelizmente, não é verdade que os docentes que prestam concurso nesse centro, né, já tem muito claro, parte deles e parte delas, não tem o perfil extensionista, não é? Eu tive a sorte de estudar em 2 universidades privadas religiosas, a PUC de Campinas e a Unimep em Piracicaba, que tinham a extensão como algo muito forte pela própria questão religiosa da igreja, não é? Então, tinham a extensão como um braço forte, apesar de serem universidades privadas, né? Mas outros professores não têm, né? Então, por exemplo, quem fez filosofia na USP, eu estou falando da minha área, nunca ouviu falar de extensão na vida. Então, a gente tem que ter atenção para esse professor, para essa professora que entra também no centro, né? Um espaço de diálogo, para que ela seja assessorada, não é? Não tutelada, mas assessorada, a ideia é essa, né? Para que possa se integrar aos projetos que existem, para que possa propor, e aí ser bom, qual é o perfil que nós temos para a extensão. Então, uma reformulação muito mais profunda que nós estamos propondo. Lembrando agora, nós temos, começando hoje, né, infelizmente eu estou afastado também, não é, do Consune, sou representante aí, docente ainda, né, desse mandato, mas a professora Mariana está lá, né, representando o centro, do Estatuto da Universidade. Então, agora, nós temos que discutir, né, já no Estatuto, né, infelizmente, de novo, de maneira acelerada, no Consune, né, mas qual é o papel que nós queremos para a extensão, em linhas gerais, da universidade? Então, me parece que a nossa proposta vai nesse caminho de reafirmar essa questão social. E, por último, né, na minha parte, assim, nós pensamos para fora, mas para dentro também, ou seja, uma recuperação profunda dos espaços físicos do centro. Não se faz extensão se nós tivermos estrutura para fazê-los. Eu estou falando do bebedouro, do banheiro, mas também de espaços maiores, né? Como a praça... 3 minutos. Pronto, eu estou terminando. Obrigado, César. Né? Então, a recuperação ou a reapropriação da Praça Marielle Franco, que foi toda privatizada. Eu me lembro de quantas atividades a professora Débora, a professora Zé Neto, a professora Marineuma, mesmo a professora Kézia Conceição, fizeram na praça, mas a gente tem que pedir licença para ocupar a praça, né? Porque tem que negociar com o comerciante. A recuperação do nosso anfiteatro, que é um espaço riquíssimo para atividades culturais que nós não ocupamos, o nosso auditório, enfim. Né? Então, pensando nessa questão, nessas questões todas, é que a gente quer conversar com vocês hoje, né? Espero que as perguntas nos ajudem a continuar. Professora Adriana. Uhum. E só para concluir, o professor Roberto Rondon já apresentou bem nossa proposta, mas, quer dizer, é nesse contexto que a gente quer fazer a discussão da curricularização, né, da extensão. Preciso pensar realmente na trajetória formativa do aluno, no perfil do egresso, a gente tem como articula com a extensão. O DEC tem uma experiência interessante, né, com a experiência de disciplina, mas a gente precisa fazer esse debate coletivamente, né? Quais são os meios, as formas,
e pensando que com a curricularização, isso ganha uma amplitude muito grande. Não só os 70 projetos, mas como dar conta desse universo que é muito mais amplo. Então, a gente vai ter aí, né, muitos elementos para o debate, e do ponto de vista da gestão mesmo da extensão, entendendo que o fórum, porque o nosso princípio, o princípio da gestão democrática, participativa, o fórum vai ser bastante privilegiado para liderar essa discussão, juntamente com os NDS, com as coordenações, mas também que nos permita, nesse planejamento, elencar indicadores de impacto. A gente diz que os nossos projetos têm impacto social, mas como se dá esse impacto? Quais são os indicadores para a gente dizer? Quais são as demandas da realidade? O que a gente precisa atender do ponto de vista da extensão? Então, e desenhando tudo isso mais coletivamente, articulando não só com a graduação, mas também com a pós-graduação. Hoje, no Sistema Nacional de Avaliação da Pós-Graduação, o tema da inserção social, da articulação com a graduação, ela está na pauta. São temas que estão na pauta da avaliação da pós. Então, é preciso que a gente possa, né, pensar a extensão aí de uma forma muito ampliada. Acho que é uma porta aberta para a gente mudar esse centro de educação e mudar dessa forma, valorizando a extensão, partindo de tudo que a gente está realizando, mas ampliando isso. Porque o centro de educação ele é estratégico na sociedade paraibana, ele é estratégico para a educação pública da Paraíba. Então, a gente precisa, né, dar ele o lugar de destaque que ele tem. Muito obrigada, pessoal. Pronto, nós que agradecemos, professora Adriana e professor Rondon. Então, agora a gente vai, após as proposições de vocês aqui, né, a gente vai, então, abrir para as perguntas, destacando que a chapa que terminou, foi a chapa 2 agora, a exposição de sua proposta, é a primeira a responder o bloco de perguntas. E aí, no próximo bloco, né, no segundo bloco, quem responde inicialmente vai ser a última chapa, que no caso vai ser a chapa 1, tá? A gente vai revezando, alternando essa ordem de chapas para apresentação das respostas. E aí, no chat, a Kézia vai olhar, né, a organização agora das perguntas. Uma outra questão cada pessoa que for fazer a pergunta por áudio ou no chat tem até 2 minutos para a formulação da pergunta, e serão 5 perguntas, né? E o que vai acontecer? As chapas terão direito de resposta em 7 minutos para as 5 questões, tá bom? Então, 7 minutos para as chapas responderem, 2 minutos para cada pessoa que for perguntar, ok? Até 2 minutos. Oi. Desculpe, só dá para repetir, por favor, que eu não entendi muito bem. Tá? Desculpa. Pronto. O que é que a gente combinou, né, no planejamento desse momento, eu e a Kézia, sobre essa questão da abertura dos blocos de perguntas? A gente achou melhor, porventura, colocarmos blocos de 5 perguntas. E cada pessoa tem até 2 minutos para fazer a sua pergunta. Se for no chat, é algo bem rápido que já está pronto. Mas se for no áudio, aí a gente já tem que alertar a pessoa pela questão dos 2 minutos. Aí, as 5 perguntas vocês vão coletando aí, né? Já dá para ver no chat também, e depois no áudio vão vendo os pontos, para vocês responderem em até 7 minutos a esse bloco de perguntas com as 5 questões, tá? Então, cada chapa tem direito a 7 minutos para responder esse bloco de perguntas. Aí, quem terminar na resposta, porque vocês vão se revezando, aí começa no segundo bloco de perguntas. E, mais uma vez, destacando que é importante a gente manter a ética e o respeito entre os candidatos, como também no público que aqui está para, né, manifestar seu apoio de alguma forma e também para conhecer as propostas. Então, já temos inscrições e a professora Kézia vai coordenar essa parte e eu vou estar aqui também junto com ela em cada bloco, ok? Uhum. Bem, nós temos uma primeira questão com a professora Ana Célia, não sei se ela gostaria de falar em áudio ou se a gente faz a leitura. Pode fazer a leitura, Kézia. Tá bem, então. Então, aqui no chat, né, a pergunta da professora Ana Célia é: o que pensam sobre a valorização da experiência e aprendizagens em extensão para pontuar processos seletivos? Né? Então, essa é a primeira questão da professora Ana Célia.
Nós temos a professora Margarete. Gostaria de falar ou posso fazer a leitura? Pode fazer a leitura, Kézia, tranquilo. Pronto. Ela coloca assim: considerando que o tripé da universidade, é isso, né? É ensino, pesquisa e extensão, o que o projeto de vocês apontam para melhor articular a universidade, o FPB, à educação básica? A terceira questão, professor Fábio, o senhor gostaria de falar? Não, Kézia, você pode fazer a leitura, que acho que já está no chat, e os candidatos já, inclusive, devem ter feito a leitura. Pode fazer a leitura. Tá bom, então. Então, para todos ouvirem, a BNC, a formação praticamente inviabiliza cursos de pedagogia que ofereçam outras ênfases ou áreas de aprofundamento que não seja a docência na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental. O que pensam as chapas acerca das alternativas para o nosso curso de pedagogia? Por outra parte, a BNC, formação, traz desdobramentos que impõem uma repactuação entre o CE e as demais licenciaturas do campus 1. O que propõe as chapas com respeito a isso? Bem, nós temos agora Débora e podemos ter mais uma inscrição para poder fechar esse primeiro bloco. Débora, 2 minutos. Vai ser rapidinho, Kézia, obrigada. Eu resolvi falar para formular até melhor a pergunta. Bom, como todos os candidatos sabem, né, e até porque nós já tivemos a oportunidade de conversar isso em vários momentos, nós passamos um momento político muito complicado para a educação. Isso todos concordamos, e todos concordamos da importância da extensão. O Futurice é um programa que foi colocado pelo anterior, né, ministro da Educação, mas que nós também sabemos que várias das propostas da Futurice, ela acontece, né, no nosso âmbito, infelizmente, né, como, por exemplo, as parcerias público-privado, né, da universidade, as parcerias público-privado. Nós sabemos também que a extensão, ela é um caminho tanto para fazer o bem, quanto para fazer o mal, né? Então, esse programa Futurice, ele pode se apropriar da extensão para exatamente fazer terríveis parcerias público-privadas, e aí eu digo terríveis porque esse é o meu olhar, né? Se nós colocamos empresas dentro da universidade, empresas que não têm compromisso social, empresas que não têm responsabilidade social, então nós estamos fazendo um péssimo caminho para a formação do nosso alunado, e isso vai na contramão de uma extensão que nós acreditamos. Então, eu gostaria de ouvir um pouco de vocês sobre o programa Futurice, mas já que ele não foi adiante como programa, mas são pequenas intervenções, né, esses pequenos ramos do Futurice e esse braço com a extensão. Gostaria de saber como vocês pensam uma extensão, né, nesse momento político muito grave. Obrigada. Bom debate. Uhum. Obrigada, Débora. Encerrando nesse primeiro bloco, nós temos a questão da professora Norma, que está escrita no chat. Qual o conhecimento dos candidatos e candidatas sobre o impacto dos projetos de extensão na aprendizagem dos alunos? Então, a gente já tem 5, né, questões, professora Conceição, então vamos aos 7 minutos, né, de cada chapa. Então, seria a chapa Muda CE, né? Chapa 2, que teria agora 7 minutos para responder. Cumprimento a todos os que formularam as perguntas, ajuda a gente a ir aprofundando o debate. Sigo a sequência, vou dividir com o professor Rondon as respostas. Ana Célia, a valorização de aprendizagem e extensão para pontuar os processos seletivos. Isso é muito bom e vai na direção daquilo que a gente dizia inicialmente. A carreira docente, a política educacional de ensino superior, sobretudo a partir da década de 90, apontou muito na direção da valorização da pesquisa e da pós-graduação. Obviamente que isso tem seu mérito e a sua importância, mas ao fazer isso, deixou de lado
a extensão. E como já apresentamos aqui, a extensão, ela é muito importante na formação, na inserção social da universidade, enfim. Então, nós somos, sim, a favor de que a gente possa ir rediscutindo essas formas de seleção dos nossos professores e valorizar a experiência e pontuar, não só valorizar, mas pontuar as experiências de extensão. A gente se depara hoje com a situação de termos tanto docentes que ainda precisa compreender melhor a extensão, e essa é uma pauta da nossa proposta, de formar mais, de explicar mais, de orientar mais, para a gente dinamizar mais a extensão entre aqueles que ainda não realizam, não têm experiência nesse sentido. Então, trazendo isso já para o concurso, já para a seleção, a gente vai, sim, poder ter um elemento de, digamos, de dinamização da extensão no nosso centro. Em relação, professora Margot, a parceria com a educação básica, né, você traz essa questão da relação da UFPB com a educação básica, eu sempre digo que é uma pergunta que é importante, né, essa articulação. A inserção social caracteriza a extensão, tem na educação básica, tendo em vista a especificidade do nosso centro, um campo privilegiado de atuação, um campo privilegiado. Então, é preciso que a gente possa estabelecer melhor esses vínculos, essa parceria, chamando para o diálogo, chamando para o fórum, estabelecendo parceria com as prefeituras. Nós temos aqui estudantes de vários municípios da região metropolitana, Bahia, Santa Rita, Cruz do Espírito Santo. Então, trazer os gestores, os coordenadores pedagógicos, os professores, para conversar sobre extensão, para discutir sobre extensão, sobre também ensino, sobre graduação e pós-graduação. Então, isso a gente pode fazer e pode, sim, se configurar como um elemento de fortalecimento da extensão e fazer parcerias públicas. Há muitas formas de fazer parcerias com as prefeituras, para a formação, para a solução também de problemas pedagógicos, desenho de materiais. Eu estive do lado de lá e há muita necessidade da presença da universidade. Professor Rondon, passo para você para as demais questões. Só me permita, porque a professora Norma perguntou a questão do impacto dos projetos de extensão. Não, professora Norma, é isso que eu dizia na nossa apresentação. Todo o nosso entendimento, ele é coletivo, ele tem a ver com políticas, não com as práticas individuais, elas dão sustentação ao centro, mas é preciso que a gente possa pensar em políticas, as políticas de extensão, e nesse sentido, o planejamento, o acompanhamento e também os indicadores, para que a gente possa medir o impacto, acompanhar o impacto da extensão, não de um projeto isoladamente, mas no seu conjunto, né, em que todos esses projetos de extensão estão repercutindo na realidade. Rondon. Obrigado, Kézia. Obrigado, Adriana. O Fábio faz uma pergunta que talvez fosse mais interessante nos debates sobre a graduação, não tem tanto a ver com a extensão, mas não vou fugir dela, porque o Fábio, inclusive, sabe que eu sou que há muito tempo estou nessa discussão, aqui tanto no centro quanto nos conselhos, né? A pergunta sobre, primeiro, a questão da nossa presença em relação à reformulação das outras licenciaturas a partir das BNCs. Eu brinco que enquanto... Essa questão não é nova, não foi a BNC que colocou isso, Fábio, né? Desde 2016, essa questão está colocada na universidade, né? Ou seja, da perda do protagonismo do centro de educação nessas discussões. Ou seja, vários cursos já fizeram reformulações, retirando disciplinas nossas, retirando, né, não só enquanto disciplinas, uma questão de garantir emprego, não, mas questão enquanto concepções de formação de professores. Então, isso já está acontecendo já há 4 anos. Infelizmente, nós não tivemos o protagonismo. Nós continuamos discutindo, mas na prática isso já aconteceu. Então, novas reformulações vão ser propostas. Então, aqui eu recoloco as lições que eu aprendi quando estava no CONCEP com a professora Glória Scarião. Conversava muito com ela, né? E ela me ensinou muita coisa nesse caminho, né? Ou seja, é preciso recolocar o CE no centro das discussões sobre formação de professores e professoras na universidade.
Então, eu respondo rapidamente, é muito mais amplo que isso, mas a primeira questão é essa, ou seja, se alguém tem que discutir formação de professores na universidade, somos nós. E não ficar correndo atrás, como estamos fazendo nos últimos 4 anos, para tentar evitar que se tire disciplina depois enfim, que já está definido nos outros cursos os seus projetos político-pedagógicos, né? Então, é mudar o foco. Quanto ao Futurice, professora Débora, eu fico muito tranquilo, porque eu e a professora Angelucci, se tem alguém que atormentou essa gestão Margarete para pautar o Futurice no Consune, né, fui eu e a professora Angelucci. E nunca conseguimos. Encerrado, professor. Tá? Então, assim, a nossa proposta é de rejeição completa do projeto. Obrigado. Obrigada. Está aberto para o segundo bloco de perguntas. Não, agora é a outra chapa. Chapa 1, tem 7 minutos. Perdão, estava já pensando. Perdão mesmo. Isso. Então, mais 7 minutos para a chapa 1. Ok, vou tentar correr aqui para dividir o tempo aí com a Elisa. Em relação, Ana Célia, a tua pergunta é bem bacana. De fato, a gente tem que avançar nisso. E eu estou muito, na verdade, Elisa e eu estamos muito empolgados com a possibilidade de diálogo. Inclusive, já estamos estabelecendo uma conversa com a professora Fabiana e com o professor Jorge Mida, que acabaram de ser eleitos. Estou com muita disposição para o trabalho. A Fabiana já me chamou, quando eu estava ainda na vice-direção, a gente vai trabalhar junto, a gente tem que aproximar o após do centro. E temos também uma excelente interlocução, que eu acho que a gente vai ter que também pautar esse debate com a professora Maria Lúcia e a professora Fernanda, do PPGCR, que é justamente, acho que não dá para fazer isso agora nesse processo seletivo, mas a gente, né, discutir a questão da pontuação das ações de extensão nos processos de seleção da pós-graduação. Acho que a gente tem uma boa possibilidade para os avanços. Temos 2 mestrados profissionais que a gente vai conversar também, discutir. Agora, obviamente, que é uma natureza um tanto quanto distinta, mas, especialmente nesse aspecto, acho que a gente tem aí ações muito promissoras. Débora, sobre o Futurice, de fato, a nossa posição é contra. O Conselho de Centro de Educação se posicionou. Então, mais do que, eu me posicionei, não. O Conselho de Centro, né, portanto, a instância deliberativa maior do Centro de Educação, se posicionou numa reunião aberta, ampliada, se posicionou contra o Futurice. Essa é a nossa posição e tem que ser uma posição política. Por isso que a gente afirma que é perigoso essa ideia de que eu sento com todo mundo, eu converso com todo mundo, assim, calma, a gente tem que conversar com as pessoas, mas sabendo que a gente tem um projeto, que a gente tem uma meta, que a gente tem uma ação. Então, eu, de certa forma, coloco mais uma vez o posicionamento da Chapa 1 em relação contrária, assumindo, portanto, essa tradição do Conselho de Centro. Falando um pouquinho rapidamente sobre a questão da professora Norma. Professora Norma, eu entendo que a gente pode e deve potencializar as ações que são muito pioneiras em relação à melhoria da aprendizagem. Eu dou o exemplo da sala de atendimento da psicopedagogia, que é um projeto de extensão. Essa sala foi talvez uma das ações mais, né, pioneiras nos últimos anos do Centro de Educação, já está dando resultados, e a proposta, Norma, é que a gente saia de uma atuação mais ligada ao curso de psicopedagogia e amplie para todo o Centro de Educação, junto com outras propostas que a gente tem de potencializar as ações que são desenvolvidas. Elisa, acho que 2 minutinhos para você. Vou ter mais tempo. Quero retomar essa aqui. Tem mais tempo, sim. Até às 16h21. Eu quero retomar essa questão que a Ana Célia colocou sobre a pontuação em processos seletivos. Eu falei no início da nossa apresentação da importância disso e da gente ir para além dessa questão da pontuação, por se tratar, na minha concepção, da importância de se vivenciar a extensão enquanto um componente do currículo, né? E não apenas uma questão de entrada, de complementação de créditos. A extensão, para mim, ela permite o que a gente chama na educação popular de sentir pensante. Eu acho que essa é uma questão fundamental. Sobre a questão de como é essa questão que a Norma, não me lembro mais a Norma que colocou, mas sobre a questão do apoio, né, da possibilidade de verificar o desempenho, não é, dos alunos, o impacto disso na aprendizagem, eu acho assim, Norma, na hora que a gente entende que a produção científica, ela alimenta o tripé ensino, pesquisa e extensão, e aí entra um pouco no que a Margarete falou,
né? Evidentemente que os processos, nós criamos, quando a gente faz pesquisa, nós criamos mecanismos avaliativos, e cada projeto tem o seu. Então, na minha concepção, é impensável que a gente tenha um critério único de avaliação de projetos tão díspares. Apesar de olhar para a mesma direção, porque eu sinto, pelo que eu já conheço dos nossos projetos de extensão, nós acenamos para o mesmo lugar, que é a libertação das pessoas, não é? Que é a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, assim, apesar de a gente assinar para isso, a natureza dos projetos são diferentes. Então, nós não podemos instituir um mecanismo de avaliação igual, evidentemente. O Centro de Educação vai instituir um mecanismo geral para poder avaliar os projetos de extensão. Isso, para mim, é impensável. Sendo que, certamente, os projetos de extensão já possuem os seus próprios mecanismos de avaliação. Se não fosse assim, eles não estariam, várias vezes, se propondo novamente a financiados, porque faz parte, inclusive, né, de uma nova proposta se avaliar. Sobre essa questão do futuro, claramente, sou absolutamente contra, porque essa brecha de colocar essa questão do privado no público, essa parceria defeituosa, como se tenta colocar, é absurda. Porque eu, particularmente, já vi setor público, como, por exemplo, Secretaria de Educação, dando dinheiro para a escola particular, ao invés de pedir para que os alunos estudassem dentro da escola municipal, dar dinheiro para o pai para matricular alunos em escola particular. Quer dizer, isso aí já aconteceu em prefeituras da rede municipal, né? Da Paraíba, inclusive. Então, assim, esse tipo de prática ampliada para vir para o ensino superior, isso é uma coisa absurda. Sou absolutamente contra, sempre fui, sempre tornei isso muito público, não é? Com relação à questão do Fábio, o 2 minutos, professora Elita. Do trabalho da norma, né? Eu acho assim, que essa questão, Fábio, dos cursos sequenciais de complementação de estudos, não é? Esses cursos que foram extintos pelo CNE, é uma questão que a gente precisa resgatar e discutir aqui no Centro de Educação. Como é que nós vamos trabalhar essa questão da formação dos nossos alunos? Porque nós sabemos que nós vamos ter muitos ataques, mas nós sabemos também, mais e mais ataques, mas nós sabemos que nós temos uma autonomia. Então, como é que nós podemos usar da nossa liberdade de criar para não desqualificar a formação dos nossos alunos? Eu sei que nós estamos atentos e atentas para isso, não é? Você é uma pessoa que está bem atenta para essa questão e certamente nós vamos criar coisas muito bacanas no nosso curso, não é? Como essa questão, né, dos cursos de formação especiais, vamos dizer assim, para que os nossos alunos sejam bem formados. Tudo bem, Kézia? Quando o Kézia faz assim, eu já estou sabendo. Em 20 segundos, só para complementar, acho que ainda tem 20 segundos, né, Kézia? Tem 20? Isso. Só para complementar a pergunta da Maria Margarete, a gente tem que potencializar, Margarete, algumas ações bem interessantes que nós já temos no centro, como, por exemplo, a atuação no curso de Ciência das Religiões, que já está trabalhando com formação de professores nesse campo, e potencializar essas ações. Ok, obrigada. Vamos seguir para o segundo bloco. Ressaltando que quem começa a responder esse segundo bloco é a chapa 1, ok? E em seguida a chapa 2. Ok, Kézia. No caso, a gente tem uma pergunta do Lucas, né, estudante de pedagogia. Então, a pergunta é o seguinte, está no chat. Que propostas as chapas possuem quanto às melhorias de recursos de financiamentos no fomento de melhores condições de trabalho para os projetos de extensão da nossa universidade? Está no chat. E nós temos também inscrita, acredito que a aluna Mariana. Celani quer se inscrever também, não é isso? Então, nós vamos agora com Mariana e depois Celani. Boa tarde a todos. Gostaria de fazer a pergunta. Gostaria de perguntar aos candidatos quais são as propostas para a área da comunicação, tendo em vista que, principalmente nesse tempo onde foi visibilizado mais as mídias sociais, então gostaria de saber quais são as propostas de ampliar a extensão, o centro de educação, nessa questão das mídias sociais. Obrigada. Ok, Celani, 2 minutos. Pronto.
A gente sabe que ainda a extensão ela é pouco debatida dentro da universidade, infelizmente, né? Ainda predomina o ensino e a pesquisa, que a gente sabe que não existe essas 3 dimensões separadas dentro da universidade, certo? Ela é sempre deixada de lado. O que eu queria saber é, assim, o que realmente as duas chapas compreendem sobre a extensão universitária, qual o modelo de extensão realmente, que é uma extensão que não está a servir simplesmente de mercado, e qual é o impacto que vocês têm, que vocês compreendem dessa extensão na formação da gente enquanto graduandos, mestrandos, certo? Porque a gente está no mestrado, mas a gente não pode ficar também limitado simplesmente à sala de aula. Então, eu acredito que essas 3 dimensões precisam estar dentro de todos os territórios de aprendizagem dentro da universidade, seja da sala de aula de doutorado, mestrado, graduação e ensino básico, certo? Então, aí, o que vocês compreendem sobre a extensão e essa é isso aí que eu gostaria de saber. Ótimo, Celani. Minha professora Margarete considera 5 perguntas demais para o tempo de 7 minutos, seria bom no máximo 3. Então, já que a gente teve 3 questões aqui, a gente pode seguir para esse bloco 2, tudo bem? E aí a gente começa com a chapa 1, não é isso? Isso, a chapa 1 começa a responder. Pronto, 7 minutos para as respostas. Eu gaguejo. Obrigado. Celani, só um minuto, Somi. Celani, por favor, coloca o áudio. Ah, pronto, ela colocou agora. Pode começar. Desculpa. Pronto, aqui eu estou controlando o tempo aqui. Então, obrigado, Lucas, obrigado, Mariana, obrigado, Celani, pelas perguntas. Em relação ao Lucas, você perguntou sobre a proposta sobre melhoria de recursos de financiamento. Veja só, acho que tem 2 elementos aí. O primeiro, até casando um pouquinho com a pergunta da professora Débora, a gente tem que ter a luta pelo financiamento público, né? Acho que esse é o elemento central, né? Até porque para a gente não dar brechas, eu sei que a universidade, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, de uma ação que nós já fizemos e a gente quer fortalecer ainda mais. Eu sei que a universidade ela tem várias possibilidades de espaço, mas a luta pelo financiamento público, pelas ações, né, financiadas com o nosso orçamento, é o nosso elemento central. Agora, por exemplo, tem muito projeto de extensão que dentro até da própria dimensão pública, eles têm certos financiamentos, né? Por exemplo, nós temos cursos de extensão, agora que a situação complicou, né, com essa mudança horrível que nós tivemos em termos de governo, mas, por exemplo, no segundo governo Lula, até mesmo no governo Dilma, a universidade ela tinha um papel muito significativo na atuação junto ao Ministério da Educação. Então, nós tivemos muitos cursos de extensão, por exemplo, eu coordenei um deles, né, sobre conselhos escolares, que tinha o financiamento do MEC, da SECADI, da própria SEB, que é a Secretaria de Educação Básica. E o que ocorria nesses cursos, né? O professor, a professora, ele muitas vezes ele não tem experiência de gestão de recursos. Então, o que a gente quer fazer é montar, né? Inclusive, já estamos fazendo isso, porque nós temos agora mais um servidor técnico administrativo que acabou de chegar no centro e que vai compor a equipe, né, de finanças, né, a equipe, o setor financeiro do Centro de Educação. A ideia é que a gente dê um suporte maior, né, para que esse docente ele possa gerir o seu projeto, por exemplo, com mais eficiência, né? Porque esse projeto, assim, no financiamento público, a gente trabalha com a questão do empenho, né? Quer dizer, eu não posso simplesmente comprar uma coisa, essa coisa ela tem que ter um planejamento, ela tem que ter uma IRP, que é uma intenção de registro de preço. Então, tem uma série de questões um pouco burocráticas, mas que nós precisamos dar suporte aos docentes para a execução desses recursos. Então, para isso, a gente precisa aumentar o nosso pessoal, né? A Fabiana, a Alda Rosa, ela está afastada para o doutorado, mas deve estar voltando. A Fabiana, que é uma pessoa também, as 2 pessoas que trabalham lá são profissionais extremamente competentes, mas agora tem uma outra pessoa que vai ajudar e a gente vai poder dar um suporte maior em relação a isso. Mariana, essa questão da proposta para a área de comunicação, Elise e eu estamos pensando e estamos muito empolgados com isso. Acho que ela vai até falar bastante sobre... vou tentar encurtar o tempo aqui para ela desenvolver mais. Mas a gente está com a ideia de fazer uma reformulação de alguns setores do centro. E uma das nossas ideias é fazer um setor, e aí vamos mexer um pouquinho no setor de e-mails, na própria assessoria de informática,
estamos já também pensando em né, dar um suporte, inclusive, maior à assessoria de informática com outro servidor que pode dar um ganho significativo do trabalho, mas a gente vai fazer uma mudança naquele setor para fazer um setor muito forte, né? E esse setor forte, ele vai ter a atribuição tanto de trabalhar as questões de comunicação, que nós já avançamos sim, certo? Para vocês terem ideia, a direção de centro hoje, ela contrata, né, estagiários na área de mídias digitais que dão até suporte aos professores e professoras quando estão querendo fazer um curso, fazendo alguma ação. Então, hoje você tem um estagiário que vai lá e ajuda a fazer um layout e tal. Mas a gente quer compor um setor de fato, com servidores públicos e estagiários também, e esse setor ele vai trabalhar na área de comunicação e ele vai dar suporte, né, inclusive a essa dimensão remota, não só suporte tecnológico, mas suporte pedagógico, né, porque é uma outra possibilidade que a gente está vendo, por exemplo, de nós aumentarmos a quantidade de cursos de especialização no centro a partir desse formato, que, de certa forma, a pandemia acabou até, enfim, colocando como um cenário que a gente tem que trabalhar. A Celani falou sobre a questão do modelo de extensão, eu vou deixar um pouquinho para a Elisa, né, falar sobre isso, mas, Celani, é importante que a gente destaque, né, entenda a diversidade de trabalhos de extensão que a gente tem na universidade e no centro de educação. E esse modelo é um modelo comprometido com o social, comprometido com as pessoas, comprometido com a mudança das realidades. Professora Elisa, por favor. Eu vou começar com essa pergunta da Celani, né? Porque, veja só, a grande questão, Celani, é quando a gente tem grupos de pesquisa fortalecidos, então, as pessoas que estão na pós-graduação e na graduação, elas se organizam a partir, não é, de uma temática, de um projeto. Eu vou dar um exemplo bem claro nisso. Por exemplo, a questão do projeto do professor Herenildo, sobre visualidade e educação. Tá? Sobre visualidade e educação. Quando a gente fala do projeto do professor Herenildo, não é um projeto do professor Herenildo, é um projeto de um grupo que é coordenado por ele. E nesse grupo tem alunos de graduação e de pós-graduação. E essas pessoas que estão nos dois lugares, elas vão se organizar para poder fazer juntos esse trabalho de extensão e também fazer juntos trabalho de pesquisa e fomentar mestrados e doutorados, entende? Então, isso para alguns professores, pesquisadores, já é muito forte, já é muito consolidado. Estou dando esse exemplo, mas nós temos vários outros. Então, a chave para essa questão é o fortalecimento dos grupos de pesquisa. Não tem como a gente chegar nesse nível que você está colocando sem fazer isso. Eu faço isso com a educação emocional, não é? Então, e temos outras pessoas que também trabalham nisso aí. Então, eu acho que quando a gente tem uma experiência consolidada nisso, essa questão fica bem mais clara, né? Essa outra coisa da gestão da comunicação, né, da informação, para mim é maravilhosa falar, porque, veja, gente, nós não podemos sair dessa pandemia do jeito que a gente entrou. O mundo mudou, as nossas condições de trabalho mudaram, não tem como a gente voltar para trás, porque agora nós temos um desafio. As pessoas vão para o mercado de trabalho e certamente vão perguntar assim, você tem competência para trabalhar com EAD? Porque EAD é diferente de trabalho remoto. Existe um conjunto de competências que as pessoas têm que adquirir para poder lidar com isso. Então, como é que agora os nossos estudantes, as nossas estudantes vão sair sem essa competência? Então, nós vamos ter que trabalhar com isso, já atentos a isso, né? Eu e sua amiga, já, tá bem. Eu e sua amiga estamos cuidando. Obrigada, professora Elisa. Então, vamos para a chapa 2. Bom, obrigado pelas questões. Deixa eu voltar à questão para a extensão, né? Já que o nosso foco é a extensão, não pesquisa, não, né? Ainda que sejam dissociadas, nesse momento a ênfase tem que ser dada à extensão. Então, vamos voltar a conversa para cá. A gente acredita que não se faz extensão sem a infraestrutura, certo? Ou seja, não se faz extensão no ar, não se faz extensão se as condições mínimas estou falando de ter um bebedouro, ter um banheiro, de ter uma sala de aula adequada, de ter os espaços adequados. A professora Margarete, que está aqui nos acompanhando, por exemplo, eu me lembro que há 4 anos atrás, na atual gestão, lá na carta programa deles, foi prometido um laboratório de artes tão importante para o nosso centro, e ele não saiu do papel, né? Então, assim, sem a infraestrutura, nós não conseguimos avançar, né? Então, para ter infraestrutura, precisa ter o quê? Um planejamento, né, transparente do orçamento.
E porque muitas vezes a gente se esconde atrás da falta de recurso para justificar certas coisas. Então, assim, segundo os dados na reitoria, esse ano, o centro só gastou 30% da verba de custeio, né, que poderia ter sido utilizada já para reformar, para preparar o centro, né, como está acontecendo no CCHLA, por exemplo, no CCSA, para preparar o centro para o pós-pandemia, né? Então, isso não está sendo feito. Ou seja, nós temos já 6 meses de pandemia, o centro já tem uma assessoria de comunicação instalada, e, segundo o diagnóstico que vem das perguntas aqui, ele não funciona, né? Então, veja, nós estamos sempre correndo atrás das coisas. Então, nós temos sempre, olha, tem o problema, agora a gente vai correr para resolver. Tem a questão, vamos resolver. Não. Se nós fazemos, essa é a nossa grande questão, um planejamento no começo da gestão, transparente, definindo prioridades, recursos, nós nos articulamos para dar as condições, e aqui para todos os setores, mas para a extensão também se programar a partir das verbas e condições que vão ter para atuar, seja do espaço físico, seja das condições financeiras, seja das condições pedagógicas para fazer essa atuação e essa integração, né? Então, assim, como ponto de partida, acho que a nossa tarefa primeira é cuidar da nossa casa. Nossa casa está bem abandonada, está bem descuidada, né? Então, a gente não pode se propor a auxiliar os outros sem fazer essa estrutura. Mas, mesmo assim, a gente tem um desafio, né? Eu gosto sempre de pensar o seguinte, olha, o Centro de Educação tem essa expertise, né, em formação de educadores, em promoção de políticas, em promoção, né, de vários projetos importantes na questão tecnológica, tá certo? E veja, enquanto centro, qual foi o apoio, qual foi, né, a contribuição, enquanto centro, não enquanto políticas individuais e ações de professores heróicos, né, que nós oferecemos para as redes de ensino durante a pandemia? 6 meses de pandemia já, não é? Qual foi, né, os projetos que nós, né, enquanto centro, tá certo, conseguimos fazer? Não houve um diálogo, não houve essa coisa institucional do centro de educação, tá certo? Em parceria com as prefeituras, com o Estado, né? Então, hoje, né, são defasagens que nós vemos que falta o planejamento. E não é o planejamento de Adriano, de Rondon, de Suami ou de Elisa, mas o planejamento do centro, coletivo e transparente. Adriana? Um conceito importante na nossa carta programa, nas nossas propostas, é justamente sair dessa lógica mais individual para lógicas mais coletivas, né? Nós apostamos numa concepção de gestão democrática da educação, e essa aposta, ela tem uma implicação para todas as questões que vocês foram colocando, porque, por exemplo, Lucas, no financiamento, isso, fazer um debate coletivo do financiamento. Qual o financiamento do centro de educação? Quanto nós temos? Quais são nossas prioridades? Quanto a extensão demanda de financiamento do centro? O que é possível atender? Qual é a nossa... Então, na medida em que a gente aposta nesse conceito central da gestão democrática e a gente envolve a comunidade nessa discussão, então a gente vai encontrando os melhores caminhos, tanto para o financiamento, valorizando o financiamento público, sim, mas sabendo usá-lo, porque não adianta captar mais recursos, reivindicar mais recursos, se não vai gastar, se não vai fazer uso desse recurso, e para isso precisa planejamento, precisa decisão. Então, é isso que a gente quer, né? Mariana, as mídias, né? Discutir, eu só queria responder, porque o professor Rondon já fez uma referência, a questão da formação na graduação, no mestrado, e a questão do impacto que você coloca, Celani, que essa é a avaliação de impacto, ela é um capítulo muito importante, teórico, do ponto de vista, né, das políticas públicas. Então, é isso que a gente quer, pensar qual é a política de extensão do centro, em função desse projeto pedagógico, desse projeto acadêmico que nós temos. Então, tendo um projeto acadêmico, nós teremos objetivos do Centro de Educação, né, para a educação, para a universidade, e a partir daí a gente vai poder pensar a formação na graduação, na pós-graduação, e o impacto que isso tem. A extensão, ela é
essencialmente, na nossa concepção, uma prática transformadora da realidade. Mas será que ela está transformando a realidade? A partir de que a gente pode afirmar? Só porque é o meu projeto, eu faço, de que forma eu faço? Então, a gente precisa ter indicadores coletivos para a gente dizer, olha, o Centro de Educação tem trabalhado na extensão nessa direção, com esses objetivos, e os projetos que desenvolve está transformando a educação básica a partir de tais indicadores, a partir de tais resultados. É isso que a gente quer gestão. A gente não quer simplesmente que daqui a 4 anos a gente não tenha um relatório de gestão. A gente não sabe, hoje, a gente não sabe do Centro da Educação como um todo, o que nós produzimos de ensino, pesquisa, de extensão. Quantos alunos formamos? É isso que a gente quer mudar o centro. Obrigada. Ok. Ainda temos no chat só uma solicitação, né, para ambas as chapas aí. Kézia, você pode fazer a leitura? Posso ler. Okay. É de Mariana, né? O nosso centro de educação carece de uma placa. Seria um excelente acréscimo na parte física do nosso centro. É frustrante ter que dizer como ponto de referência que ficamos entre o CCSA e o CCHLA. Pronto, então a Mariana colocou essa solicitação, né? Que toda vez a gente fica, onde é que fica o CE entre CCHLA e CCSA? Eu morro de rir. Bom, considerando o tempo, como bem a gente já informou desde o início, né, desse diálogo, o que é que vamos fazer? A gente teve 8 perguntas, né, para ambas as chapas. Vocês contemplaram dentro do tempo que a gente estudou, eu e Kézia, nesse planejamento, e então seriam 5 minutos para as considerações finais para cada chapa, mas a gente acabou aumentando o tempo para 8 minutos, as considerações finais de vocês, tá bom? Então, assim, a gente agradece, né, relembrando o respeito, a ética, isso foi muito importante nesse contexto aqui que a gente experimentou esse diálogo, né? As pessoas a gente observou se manifestando no chat, mas de maneira muito respeitosa o seu apoio, né? Então, isso para a gente é democrático, torna nobre cada vez mais a nossa conduta e também nos torna cada vez mais ético, né? O que a gente espera num momento como esse de diálogo, quando se está exposto a uma candidatura, né? Então, podemos começar. O último a responder é o primeiro agora a começar as suas considerações finais. Pronto, Kézia. Então, no caso, 8 minutos a chapa 2 para considerações finais. Kézia, só uma questão. Como não inverte a ordem de apresentação primeiro, porque a gente começou, geralmente a gente termina, né? Não, quem termina a exposição, quem começou, o próximo bloco. Não, eu estou dizendo assim, geralmente quem começa apresentando, como a gente começou lá atrás, agora faz o fechamento. Foram eles que começaram. Tá bom. Obrigado. Valeu, obrigado. Vamos embora, então. 8 minutos, né? 8 minutos. Até 16h48. Nós queremos a chapa 2, muda-se participação na pluralidade, agradecer esse espaço, agradecer esse debate específico sobre gestão, agradecendo a você, Kézia, também a professora Conceição, mais uma vez, por essa iniciativa, agradecer pelo nível do debate. Nós queremos, Mariana, você dizia da placa, né, Mariana, da placa, a nossa identidade termina sendo marcada por isso, né, por essa ausência. É aquilo que está entre um, que está entre outro. É justamente isso, Mariana. A gente quer pôr uma placa e a gente quer construir um projeto que diga o que é o Centro de Educação, qual é a nossa identidade, qual é a nossa missão, qual é o nosso projeto. A gente não quer a gestão só para deixar que as coisas possam ir acontecendo, né, por iniciativa dos docentes, das coordenações, dos grupos. Isso já é feito muito. Esse centro tem 40 anos de existência, completou o ano passado. Ao longo desse tempo, formou muitas pessoas, produziu muito conhecimento, tem uma incidência na realidade.
mas a gente quer sair dessa lógica das iniciativas pessoais, grupais, para pensar o centro da educação, dando a ele o destaque que ele tem na sociedade paraibana. É isso que a gente quer, articulado com a educação básica, articulado com os movimentos sociais, com as ONGs, com a pedagogia escolar, não escolar, mas todos, né? Por isso que a gente diz participação na pluralidade. A graduação, a pós-graduação, os diferentes grupos de extensão, de pesquisa que nós temos, para pensar esse centro da educação. E fazer isso, elevando o centro, mas fazer isso de uma maneira democrática, de uma maneira participativa, então, não de uma maneira assistemática, mas de uma maneira organizada, planejada, começar o ano, o professor Rondon tem dito muito isso, começar o ano planejando, um planejamento para os 4 anos, depois renovando a cada ano, de maneira que a gente possa ter não só o planejamento, mas também ter os relatórios de gestão, para que toda a comunidade possa saber qual é a ação que nós estamos desenvolvendo. Muitas vezes nós, os servidores públicos, somos tão atacados, né? A gente precisa dar conta do que nós estamos fazendo na extensão, na graduação, na pesquisa, porque a gente faz muito, mas a gente não tem visibilidade disso. Isso não aparece, nem para a gente mesmo não sabe muitas vezes. Por exemplo, a professora Maria Gerê tem um projeto imenso, 200 municípios ela trabalha, e quem tem conhecimento disso, o reconhecimento, o valor, o entendimento disso, a articulação, e na extensão, apostar, entendemos que o fórum, a assessoria de extensão e o debate da curricularização vai recolocar a extensão no próximo ano. É isso que a gente quer fazer, professor Rondon. Bom, não posso deixar de saudar, né, os bolsistas, os voluntários também da assessoria de extensão, dos projetos de extensão, né, de todo esse centro, né, são personagens fundamentais para a gente continuar com os nossos programas aqui no Centro de Educação, né, para além de nós docentes, para além dos técnicos, também são fundamentais, né, e com certeza terão garantidas na nossa gestão também o seu espaço, a sua carga horária. Temos que discutir essa questão do ponto eletrônico, que, de alguma maneira, impede, muitas vezes, o técnico de estar participando lá nos locais, né, dos trabalhos de extensão. Então, nós vamos discutir, retomar a discussão das 30 horas do centro, para que possam os técnicos também reassumir esse papel de protagonismo aqui no Centro de Educação, na questão, especificamente, da extensão que nós estamos discutindo hoje, né. Mas eu não posso também deixar de colocar nesse final que nós teremos um grande desafio, que essa sair dessa transição, né? Nós ainda estamos com 800 pessoas morrendo por dia, então, né, todos os dias no nosso país. E a gente não pode esquecer disso nesse momento, já que falamos de extensão. Então, recobrar o protagonismo, o papel social do centro de educação, para nós, sempre foi urgente, e agora mais do que nunca. E a extensão vai ter, como já tem, mas vai ter de maneira organizada, em conjunto com o centro, de maneira planejada, não é? Um papel fundamental nessa retomada, nesse novo CE pós-pandemia, não é? Ainda estamos aqui, temos muitos desafios a enfrentar, não é? Mas, com certeza, a partir do próximo ano, quando espero que vocês acreditem na mudança, acreditem nas transformações, acreditem nos seus sonhos, nos seus desejos, né? Que a gente pode, de novo, colocar o Centro de Educação no protagonismo dessa universidade, dessa sociedade, não é? Assumir essa responsabilidade de reconstrução do nosso centro, de reconstrução dessa universidade, não é? Com a nova reitoria, lembrando, reitora eleita é reitora que deve ser empossada, esse é o nosso 2 compromisso. minutos. Tá certo? Obrigado, né? Então, nesse sentido é que nós vamos caminhar. Então, os desafios serão grandes, né? E para enfrentar esses desafios é preciso trabalhar coletivamente. Não dá mais para se pensar o diretor A, a diretora B, o diretor C, mas coletivamente. Por isso que a gente insiste, parece que quem está nos acompanhando nesses 15 dias de campanha, né, já enjoou de ouvir falar em planejamento coletivo, planejamento democrático, e mais do que isso, respeitando o princípio fundamental para nós, que é inegociável, que é a paridade. Então, quem nega a paridade, né, quem vota contra a paridade, né, quem vota contra a participação efetiva dos técnicos, já na escolha dos seus gestores e dos estudantes, não é, já diz a que veio. Nós defendemos, né, o princípio democrático da paridade, defendemos o princípio democrático da participação, não é? E é assim que a gente vai gerir o centro, com todo mundo, com o mesmo valor, com a mesma qualidade, com os mesmos sonhos e com o mesmo desejo.
A gente espera, então, que no dia 29, né, vocês aceitem esse desafio de caminhar conosco, votando na chapa 2, votando Muda CE. Obrigado, gente. Então, seguimos para a chapa 1, 8 minutos. Posso começar, Samir? Pode, tranquilo. Então, tá bem. Bom, primeiro, antes de começar a me despedir, eu gostaria de explicar uma coisa, porque algumas pessoas parecem que têm dificuldade de entender a relação indivíduo-sociedade. Quando a gente está no nosso dever de ofício, quando você está fazendo o seu trabalho, não é Elisa, é a servidora federal que está no exercício da sua função. Então, eu sou coordenadora, eu sou líder de um grupo de pesquisa, então eu atuo nesses lugares, não como Elisa, no meu dever de ofício, mas sim como o FPB, sim como núcleo, sim como centro de educação. Então as pessoas precisam compreender o que é indivíduo, o que é sociedade. A gente não pode entender essa lógica com aquela ideia de moral e cívica, gente, por favor. Servidor federal, no uso das suas atribuições, ele está representando a instituição. Então, carece de um aprofundamento sobre gestão universitária. Por favor. E essa questão do questionamento sobre a qualidade dos projetos, eu acho isso terrível, terrível. Vai instituir uma coisa em cima para poder fazer, para poder avaliar uma coisa que nós já avaliamos, sem reconhecer a avaliação que nós fazemos e como fazemos, não é? Bom, eu gostaria de colocar o seguinte, que eu insisto, que não é porque as pessoas não sabem que as coisas não existem. Durante essa pandemia, vários colegas do Centro de Educação trabalharam muito mais com relação aos seus projetos de extensão. Eu, particularmente, trabalhei muito e ainda tive trabalho extra, porque nós tivemos agora que fechar uma parceria com a Progep, porque as pessoas estavam começando a ficar muito deprimidas e começamos a fazer um trabalho de educação emocional no combate da depressão. Então, não é porque as pessoas não sabem o que está acontecendo durante a pandemia dentro da instituição e o que a instituição está oferecendo, que as coisas não acontecem, gente. Por favor, a gente precisa saber o que está acontecendo na UFPB. Então, bom, tirando isso, eu quero dizer assim que eu agradeço demais essa possibilidade de estar aqui com vocês nessa tarde. Eu gosto muito desse trabalho de extensão, que eu não vejo e não é dissociado de pesquisa e de ensino, não é? E muito grata a Kézia, Conceição e todas as pessoas que estiveram aqui com a gente. Samir, é com você. Bem, eu também quero agradecer, né? Agradecer a professora Kézia, a professora Conceição aí que estão nesse trabalho. Parabéns pelo trabalho. A extensão e a assessoria de extensão, de fato, tem ganhado muito na sua institucionalidade. Nós aprovamos há pouco tempo o regimento, que é algo que nem toda assessoria de extensão tem, né? Nós temos uma equipe forte, né? Nós temos ações, e eu queria dizer, professora Elisa, muito bem, eu só vou citar duas ações, dentre tantas, né, que foram referências fora do estado da Paraíba. Uma, inclusive, que é um projeto de extensão coordenado, né, pela professora Tereza, que foi articulado junto com a Brinquedoteca, que foi o Guia de Brincadeiras, o Guia Brincante, foi referência nacional, inclusive, e o outro da Escola de Educação Básica, que fez também um guia do ensino da educação infantil e do ensino fundamental, né, coordenado pela nossa saudosa e querida professora Patrícia, e que também foi referência, inclusive, fora do estado da Paraíba. Então, quando a UFPB ela fez o relatório sobre as ações na pandemia, a parte de formação, ela tem uma grande contribuição do Centro de Educação. Por isso que, quando a gente diz o que nos une ao trabalho, é porque é isso, gente. A gente não pode desreconhecer o trabalho das pessoas, né, e a atuação das pessoas. Outra coisa, só para responder o meu colega da outra chapa, professor Rondon, nós executamos 100% do orçamento de material permanente e dos serviços nós estávamos esperando algumas IRPs necessárias, extremamente necessárias para 2021, né, e algumas ações que já estão no gatilho, como, por exemplo, a reestrutura, a mudança de todo aquele piso do bloco do PPGE, né, que está realmente muito ruim, então a gente vai fazer. E eu deixei a equipe trabalhando nisso. Eu espero quando voltar, né, não na semana que vem, porque a gente só volta às atividades na vice-direção quando o Conselho de Centro homologar. Mas eu espero que as coisas estejam muito bem encaminhadas. E o Laboratório de Arte e Ludicidade, você tem que me dar ainda mais 4 meses para terminar, mas o dinheiro já está empenhado, viu? O dinheiro já está na cifra, o recurso já está na cifra, entende? Então vai ter que ter só a execução do recurso. Mas o planejamento foi feito,
né? O projeto foi feito, o dinheiro foi já colocado, e me dê 3 meses que eu vou aperrear lá o Antônio Leal para ele executar esse serviço e eu terminar a gestão como vice-diretor para começar, se vocês nos derem essa honra, a gestão como diretor com o Laboratório de Arte e Ludicidade preparado, que vai ajudar aí muito os trabalhos da professora Maria Margarete, da professora Sardelista, da professora Norma e do professor Matheus, que tem um trabalho bacaníssimo, muito bacana na psicopedagogia, né, Norma? O Matheus, ele foi, assim, foi uma vinda aqui para o nosso centro que, né, enfim, junto com tantos colegas que chegaram, né, e que estão trabalhando e fazendo a diferença. Então, na verdade, a palavra é de agradecimento, né? Esse é o nosso 5º debate, de certa forma, né? Essa campanha, eu digo para vocês, ela tem me emocionado muito, sabe? Ontem mesmo eu fiz uma live, eu acho que eu estou ficando com uma certa idade também, né, mas tem me emocionado muito, porque eu tenho visto, professora Elisa, por mais que em alguns momentos os discursos, né, de um embate político eles sejam tensos, mas a gente tem visto muito reconhecimento do trabalho, sabe? Então, essa ideia, Viviane colocou aqui, a professora Viviane Pessoa colocou, sua amiga igual ao trabalho coletivo. Quem me conhece sabe. Quem conhece a Elisa sabe da força e da potencialidade de trabalho que ela tem. Quem me conhece sabe até do meu jeito, né? Eu sou aquela pessoa que, eu te apoio. Não, não é eu te apoio, eu faço junto. Foi assim com o LEP. Aí a professora Maria Azeredo para testemunhar. Né? Foi assim com o LEP. Eu não foi o apoio. Não, a gente foi lá. Se é preciso carregar, ontem eu falei na live, se é preciso carregar a cadeira, a gente carrega. Se é preciso falar para 1000 pessoas, a gente fala. Se é preciso a gente estar na Câmara Municipal defendendo, né, a posição da universidade pública, a gente faz. Né? Então, essa atuação política do centro ela também foi muito significativa. E aí a gente tem que reconhecer também o mérito do professor Wilson. O professor Wilson ajudou a trazer essas pautas progressistas para uma pauta política do Centro de Educação. E nós, coletivamente, por exemplo, barramos o Escola Sem Partido em João Pessoa. Pouca gente sabe, mas a gente barrou mesmo, a gente conseguiu articulação, né, com vários interlocutores, inclusive com interlocutores na Câmara Municipal, para barrar a Escola Sem Partido. Isso é uma atuação que ninguém apaga. Por isso que a gente quer convidar vocês para, na próxima terça, né, apostar no trabalho, apostar no diálogo, apostar no trabalho, apostar numa chapa em Elisa e Somi que podem trazer, né, novidades e preservar aquilo que foi feito e preservar também o trabalho. Encerrado, professor. Então, um abraço, até terça-feira. Ok. Então, faltam 5 minutos para finalizar, conforme o combinado, né, do nosso diálogo. Então, a professora Kézia, eu passo para ela fazer os agradecimentos, para em seguida eu também fazer o encerramento desse momento, ok? Ok. Oi, gente, muito obrigada pela presença de todos e todas, né? Tem sido um momento de muitas aprendizagens, estarmos lidando com os vários e diferentes projetos da universidade, ver as riquezas que cada coordenador, cada coordenadora, os estudantes envolvidos, e a gente se sente realmente como servidoras, né? Estamos na universidade como servidoras e entendemos o centro de educação como um setor público e não privado, e a gente está ali para estarmos dialogando, né, e também contribuindo para que o centro de educação ele cumpra o seu papel enquanto formador, né, enquanto promotor de visibilidade das ações que ela já vem acontecendo. E esse momento, para nós, é de grande alegria, né, de ambas as chapas terem vindo dialogar conosco e com toda a comunidade acadêmica que tem esse interesse e que se sente sensibilizado com as questões da extensão, para a gente pensar em como melhor ampliar as ações em relação a esse diálogo, né, entre a universidade e a sociedade, entendendo que a extensão não é menor nem maior, mas ela está nesse tripé entre o pesquisa, o ensino e a extensão. Então, gratidão pela presença de todos e todas, e devolvo a palavra à professora Conceição. Pronto, a palavra certa, né, é o que Kézia acabou de falar, gratidão, né? Então, a gente agradece a vocês por esse momento de muita aprendizagem, né? Eu parabenizo as duas chapas nesse momento pela condução de vocês aqui na apresentação das propostas,
durante o diálogo que vocês mantiveram, acho que foi de excelente nível, né? Também agradeço as pessoas que se manifestaram aqui no chat, as pessoas mesmo tendo o seu apoio já declarado, também fizeram isso de uma maneira muito ética, responsável, né, e com respeito, porque é isso que a gente busca dentro dos espaços democráticos. Então, a gente não pode confundir, eu acho que é importante, a nossa política universitária como a extensão da política partidária que a gente tem acompanhado de baixo nível e que acaba ferindo as pessoas, né, diminuindo a imagem das pessoas, e não é isso que a gente quer, porque nesse momento estamos num processo eleitoral. Porém, ao finalizá-lo, uma das chapas vai ser eleita e nós precisamos continuar o diálogo, não é isso? Porque somos, de alguma forma, e nós seremos por muito tempo colegas de trabalho. Então, o respeito acima de tudo. E eu acho que esse momento ele foi primordial aqui para mim e para a Kézia, enquanto assessoras de extensão do Centro de Educação, pelo trabalho que vem sendo realizado, né, por esse momento tão difícil que a gente vem enfrentando. E que vocês possam realmente, né, quem ganhar esse pleito eleitoral, possa, de fato, cumprir com aquilo que foi prometido na proposta, então, encaminhada a toda a comunidade universitária, tá? Especificamente ao Centro de Educação. E aí, desejo boa sorte, né, a vocês, e que tenham também boa sorte em próximos debates, que eu acredito que vão ter em outros espaços, conduzam dessa mesma forma que aqui foi, e assim também com todas as pessoas que estão apoiando vocês nesse momento, tá? Então, gratidão, né? A assessoria de extensão tem muito a agradecer por este momento aqui em que nós podemos compartilhar as propostas e discuti-las, né, de forma ética e responsável. Então, desejo a vocês um bom final de semana e aqui encerramos o nosso diálogo de extensão. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado, Tchau, gente. tchau. Dia 29. Tchau. Chapa 2. Parabéns. Cadê meu? Parabéns, Kézia. Obrigada, Nor. Um abraço para você. Oh, saudade de lhe aperrear. Fica à vontade, tem que aperrear mesmo. Mas tá tocando. Vez ou outra eu aperrei seis. Você me socorre. Faz parte. Quando quiser entrar em contato, a gente está aqui. Faz parte. Professoras, Bom final de semana para vocês. professoras, parabéns pelo debate. Parabéns pelo debate, foi ótimo. Gostei muito da atuação de vocês duas. Se tiver os próximos, vou colocar vocês como referência. Olha, sejam igual elas duas, porque elas duas foram muito boas. Tchau, professora. Lucas, pela participação, Lucas. Nos encontramos terça-feira, professora. Tchau, tchau. É isso aí. Tchau. Tchau, linda. Beijo. Fica com Deus. Um abraço. Tchau. Kézia, vai finalizar a gravação? Vai. Pronto. Tinha esquecido. Ai.